E para a gente contar os bastidores daquele dia e da produção dessa série, eu converso agora com o jornalista Roberto Cabrini. Cabrini, muito boa noite para você. Antes de tudo, eu quero dizer que é uma honra para a gente ter você aqui no News às 10. Boa noite, Renata. É uma honra estar com vocês. Cabrini, sempre que a gente fala sobre o dia da morte do Senna, é muito comum, né? A gente ouvir as pessoas dizerem que se lembram exatamente do que estavam fazendo no dia, na hora em que a morte dele foi anunciada. Você que cobriu o caso, que deu essa notícia para todo o Brasil, se lembra exatamente como que foi, o que você sentiu no momento em que recebeu a notícia e também no momento em que precisou noticiá-la? Sem dúvida, foi uma das coberturas mais desafiadoras da minha carreira e este documentário reflete tudo isso. Na verdade, são 30 anos de investigações e a gente ficou muito feliz porque o documentário reúne todos os momentos com imagens que nunca haviam sido devidamente analisadas, com informações, com detalhes. Eu tenho consciência de que na televisão mundial nunca havia sido feito um documentário com tamanha profundidade e, como eu disse, reflete 30 anos de investigações. Cabrini, como é que foi para você esse trabalho de produção, de pesquisa para o documentário e também esse momento de revisitar essa cobertura que você mesmo disse que está entre as mais importantes da sua vida? Olha, esse documentário ele abre o caminho para que eu possa refletir sobre toda a minha carreira. Depois da cobertura do Ayrton Senna, é que eu começo a minha fase investigativa, que o público está conhecido, onde eu pude ganhar praticamente todos os prêmios importantes no Brasil, mas o começo de tudo, das grandes investigações, é a cobertura do Ayrton Senna, onde eu usei todas as minhas técnicas investigativas para conseguir mostrar para o público, de fato, em que circunstâncias morreu Ayrton Senna da Silva, o que norteava a mente dele naquele 1º de maio de 1994. Estávamos diante de um piloto sob intensa pressão, que havia feito reuniões muito tensas e que havia sido muito abalado pelo acidente do Rubens Barrichello na sexta-feira, do Roland Ratzenberger no sábado. Era um piloto totalmente diferente daquele Ayrton que nós estávamos acostumados a acompanhar. Cabrini, ainda sobre esses acidentes que você mencionou, você chegou a dizer que tem uma confissão que o Senna fez para você, que ela foi muito importante porque ela poderia ter evitado a morte dele. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Na verdade, o Senna confidenciou não só a mim, como outras pessoas também, a Letícia Assunção, assessora de imprensa dele, as pessoas que jantaram com ele, as pessoas mais próximas dele receberam essa informação que o Roland Ratzenberger tinha morrido na pista, mas que pela lei italiana isso não seria divulgado, já que o evento teria que ser sumariamente suspenso. Mas não se pode imaginar uma Fórmula 1 paralisando uma corrida, porque o aspecto mercadológico sempre foi mais importante do que todo o resto, inclusive do que leis locais. Cabrini, eu sei que o documentário está muito completo, traz bastidores ali, detalhes por trás daquele dia que ficou para a história de todo brasileiro. E eu sei que muita coisa ainda vai dar para saber, mesmo só assistindo. Mas eu queria que você desse um spoiler para a gente. Eu sei que você traz essa confissão do Senna muito importante, mas que também tem alguns trechos de alguns depoimentos muito importantes, de algumas entrevistas que são inéditos, né? O que a gente pode ver de novo nesse documentário que vai para o Play Plus? Você consegue ter um panorama total de tudo que norteava a mente da Ayrton Senna da Silva naquele fim de semana de corrida. A tensa reunião que ele teve com os técnicos da Goodyear, onde eles queriam burlar o regulamento para ter mais jogos e pneus, porque o carro estava desequilibrado. Você vai poder entender quais modificações e por que as modificações foram feitas no carro de Ayrton Senna. O Senna fez um esforço muito grande para pilotar uma Williams, porque ele se jogava no direito de pilotar o melhor carro da Fórmula 1. Mas quando ele chega na Williams, a mesma Williams que nos anos anteriores com Nigel Mansell e com Alan Prost tinha sido absolutamente dominante, entrega ao mesmo Ayrton Senna um carro desequilibrado. Modificações tiveram que ser feitas porque as pernas do piloto estavam batendo no volante, ele estava desconfortável e era uma mudança estrutural arriscada. Mas tudo foi feito com a concordância do Ayrton Senna e as mudanças foram feitas também por técnicos e por engenheiros altamente capacitados.
evidentemente, nós sabemos hoje que essas modificações levaram a uma fadiga do material e a ruptura da coluna de direção. Evidentemente, também que a gente tem que lembrar que esse foi o acidente errado na curva errada, porque o Ayrton Senna da Silva não teve uma única fratura em outros locais do corpo. Quando o carro se choca contra o muro de proteção, ele entra na curva Tamburello a 307 km por hora, ele consegue desesperadamente diminuir a velocidade para 216, se choca contra o muro e, ao se chocar contra o muro, o braço da suspensão se transforma em uma lança que, por uma terrível fatalidade, perfura a viseira do capacete dele, no lado direito, entra e sai, abrindo um orifício muito pequeno, eram apenas 6 centímetros, uma espessura de 8 milímetros. De outra forma, Ayrton Senna teria saído andando daquele acidente, estaria, infelizmente, atordoado, mas teria saído andando. Faz parte da Fórmula 1 esse tipo de risco. A Tamburello era uma curva de alta velocidade, eu digo era porque ela já não existe mais, uma adaptação que foi feita no circuito por causa do acidente fatal de Ayrton Senna, e hoje ela foi transformada em uma chicane. Mas essa mesma Tamburello já havia acontecido um acidente extremamente grave com Nelson Piquet, com Ricardo Patrese, com Gerhard Berger, porque era um lugar de altíssima velocidade, a chamada curva pé embaixo. Mas nós temos que pensar que a consequência do acidente poderia ter sido completamente diferente. Estamos falando de um fim de semana onde havia uma névoa de negatividade por tudo que estava acontecendo, pela tensão que predominava e pelos acidentes graves do Rubinho, acidente fatal do Roland Assenberger, uma conjunção de fatores que determinaram a morte de Ayrton Senna. Vários fatores que acabaram contribuindo, né, Cabrini? Eu queria ter uma avaliação sua agora, você que teve a oportunidade de estar com a Ayrton Senna por várias vezes, qual que é a visão que o Senna dos bastidores deixou para você, Cabrini? O que mais te impressionou na figura dele? Um piloto absolutamente comprometido com a perfeição, o maior piloto de todos os tempos. Ele não foi o piloto que venceu mais corridas, não foi o piloto que venceu mais campeonatos, mas ele é tido em todo o mundo como o maior piloto da história exatamente pelo pacote completo. O arrojo que ele tinha, a identificação com a necessidade de busca pela perfeição e o carisma. Você vai encontrar na Fórmula 1 pilotos de muita qualidade, talvez até no nível do Ayrton Senna, como Michael Schumacher, como Alain Prost, como Nelson Piquet. Mas se você levar em consideração todos os fatores, como arrojo, coragem, liderança dentro da equipe e carisma, tudo que o Senna falava era notícia, porque ele era extremamente inteligente, sabia se comunicar muito bem. Então, esse conjunto da obra é que faz do Ayrton Senna o maior piloto de todos os tempos, mesmo sem ter sido o maior vencedor. Ele não venceu tanto como Fangio, como Schumacher. Mesmo assim, Ayrton Senna segue sendo a essência da Fórmula 1. Cabrini, 30 anos depois, qual que é o seu sentimento assistindo ao documentário, acompanhando o resultado final? O que você acha que as pessoas vão sentir quando assistirem? Bom, elas vão acompanhar seguramente o documentário mais completo que investiga as razões da morte do Ayrton Senna. Jamais houve um documentário, uma reportagem, um esforço tão grande no sentido de se colocar todos os detalhes que influíram na morte do Ayrton Senna. Tudo isso está ali à disposição para reflexão de quem vai assistir esse documentário. Mas quem acompanhar vai encontrar também um outro lado do Ayrton Senna. O cara brincalhão, o cara bem-humorado, um cara diferente desse que tinha obsessão pela vitória. Havia 2 homens dentro de um só. Um homem comprometido com a perfeição, que sofria por causa disso, mas quando esse modo perfeição não estava ligado, ele era um cara divertido, generoso, e quando a gente fala de generosidade, a gente tem que lembrar o legado do Ayrton Senna, que é um cara que sempre se preocupou em transformar o sucesso dele como piloto em algo de relevância social para o país. O Senna já falava e já comentava com a irmã dele da necessidade de se fazer algo para combater o desequilíbrio de renda do Brasil, essa terrível má distribuição de renda no Brasil. Isso incomodava muito o Ayrton Senna e, por isso, ele sempre falou para a irmã dele da necessidade de se fazer um projeto ligado à educação.
e esse projeto está aí funcionando muito bem, beneficiando jovens, beneficiando crianças, e o Senna era um cara que ajudava muita gente sem que as pessoas ficassem sabendo. Cabrini, querido, muito bom ter você aqui com a gente no News das 10. Meus parabéns pelo documentário. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma grande honra participar, Renata. Grande abraço. Abraço, boa noite.